Isso, é esse ponto que eu ia falar, ela tem muito da Europa. Então, assim, é um pouco mais ético, mais é questão cultural. Isso, é questão cultural. A cultura, ela interfere muito, né? Em tudo, né? Olha só, o Vitor perguntou sobre a fiscalização. Existe fiscalização, né? O controle e tudo. Mas existe aí o jeitinho, né? De fazer o errado, infelizmente. Mas quais são as fontes do direito tributário? De onde vem a base do direito tributário? Existem duas fontes, que eu gosto mais de chamar de base do que de fonte. Existe a fonte material e a fonte formal. Fontes materiais, gente, é aquela base do direito tributário que vem do fato acontecido, no mundo real mesmo, na ação. É quando existe a incidência tributária. Ou seja, quando eu efetuo o fato gerador da obrigação do tributo. Fonte material é a ação, é o ato que eu pratico que me coloca como capacidade tributária passiva, pronta para pagar o tributo. Exemplo, comprei um carro, adquiri um patrimônio, eu sei que eu vou pagar tributo sobre ele. Eu gerei o fato de incidência tributária. Esse é o fato material. Essa é a fonte material, a base da ação, do acontecido. E existem as fontes formais, que são basicamente as normas, as leis que adicionam aí, que se tornam regras tributárias dentro do nosso sistema. Pode ser considerado fonte formal de direito a Constituição Federal, aquela pirâmide de lá que eu mostrei na aula anterior, as emendas constitucionais, as leis complementares. Essas são as fontes formais do nosso direito tributário nacional. É através disso, dessas duas fontes, materiais e formais, que eu vou fiscalizar e acompanhar para ver se está tudo seguindo ali o parâmetro correto. As fontes formais, elas ainda podem ser subdivididas em primárias ou secundárias. As primárias também chamadas de imediatas. As principais são aquelas que modificam diretamente, né, a parte real do direito tributário, que são as leis mais fortes, né? Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem que ser seguida à risca. Então, ela tem o poder aí de atuar no direito tributário de forma imediata, de forma direta. As leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo, resoluções e similares. Sempre seguindo aquela hierarquia da pirâmide de leis lá que eu mostrei para vocês. E as fontes secundárias, por sua vez, são aquelas regras e normas que elas seguem o ordenamento jurídico, mas elas não têm tanto poder como as primárias. Elas regulam, ajustam, mas se elas se esbarrarem nas primárias, elas não têm valor. Que são aí os decretos regulamentares, os regulamentos internos dos entes, as instruções ministeriais, as normas complementares. Elas vêm para
agregar, mas de maneira nenhuma ela vai sobrepor em cima das normas primárias. Então, são essas duas fontes que eu sigo aí para entender o direito tributário e para fiscalizar e acompanhar e ver se os valores estão sendo realmente direcionados no percentual correto, da forma correta, como que está acontecendo. Como que existe, como que é feita essa fiscalização? Existe a lei, Vitor que perguntou, não foi, Vitor? Existe a lei da transparência. Hoje, baseado na Constituição Federal, os governos, tanto a nível União, Estado ou município, eles têm que apresentar as contas públicas. Então, apresenta lá tudo que foi arrecadado do ICMS em Minas Gerais. Os municípios já sabem que 25% daquele valor vai ser redistribuído para eles. Então, eles vão acompanhar. Né? Quando eu falo eles, o profissional de dentro daquele ente que é responsável por essa parte. As despesas que são direcionadas com esse dinheiro, né? Dentro das obrigações de cada ente. Então, dá para acompanhar através da lei aí de transparência. Mas, infelizmente, ainda existem alguns desvios, sim. Ok? Bom, e como que forma essa obrigação tributária? Como que acontece para formar uma obrigação tributária? Primeira coisa, a imposição de pagar o tributo vai surgir do vínculo que o particular, né, no caso o devedor, o sujeito passivo, o contribuinte, quando ele faz alguma coisa, né, onde há a ocorrência de um fato gerador. É aquela situação prevista em lei que faz com que surja esse vínculo entre o particular e o Estado, que faz surgir a obrigação tributária, que transforma o cidadão em um ente de capacidade tributária passiva. O particular ele fica determinado a pagar uma prestação de cunho patrimonial que está prevista na legislação. Essa prestação ela pode servir para pagar um tributo, ela pode servir para pagar uma penalidade, dependendo de como que é definido ali pela lei e do ato que foi praticado. O contribuinte ele pode ainda ser instado a fazer coisa no interesse da fiscalização ou deixar de praticar algum ato de acordo com a lei. A obrigação tributária, ela segue parâmetros legais, que são as bases formais, e segue o parâmetro do ato gerador da obrigação, que é a base material. Dúvida, gente? Não? Silêncio? Não. Bom, então a gente vai fazer aí um trabalhinho. Ó. Baseado nisso que a gente viu, eu quero que vocês me falem, com a linguagem de vocês aí, existe possibilidade de um único tributo exercer, ao mesmo tempo, as 4 funções: social, né? Fiscal, parafiscal e extrafiscal. E por quê? Dá para ser... Um tributo dá para exercer as 4 funções ao mesmo tempo? Se sim, por quê e como que funciona? Se não, por quê e quais que podem ser combinadas ou não? Entenderam o que eu quero? E esse exemplo aí é o que tem os 4 em um só ou um de cada? Você vai me dar o exemplo
aqui da sua resposta. Se não, você vai falar por quê e me exemplificar. Por Ah, que tá. não dá? Não é meio daí, não. Se sim, Entendi. também não. Ok? Ok. 20 minutinhos?
Ô, Débora, eu posso falar o meu? Pode sim, Roger. Então, Débora, eu não sei se tá certo, porque essa Ok. matéria, para mim, de contabilidade foi um pouco difícil. Para mim, não existe, como que eu posso falar? A possibilidade de um produto ele exercer todas as taxas, né? Porque, para mim, se todas essas taxas for incluída em um valor, para mim ficaria mais caro e, consequentemente, os impostos também. Eu posso dar um exemplo, não sei se está certo, o pedágio. Tá. Se ele Nós vamos fosse falar. incluído, se ele exercesse todas aí essas funções. Então, para mim, ficaria mais caro e, consequentemente, o imposto também. Tá. Só que quando a gente fala de função, não é sobre valor, Roger. É tipo assim, o, o ICMS, ele pode ter uma função social, uma função parafiscal, uma função fiscal e extrafiscal, tudo junto. Não é de valor, é sobre a função, o porquê dele. Entendeu? Ah, sim. Dá uma Então, recapitulada. no caso, o FGTS. Uhum. Pode ser. Qualquer um que tenha condições de um mesmo tributo exercer todas as funções, não é questão de alterar valor, é questão de exercer a função. Ah, tá. Entendeu? Débora, o Beleza. meu eu não sei se está certo, porque eu fiquei bem na dúvida, assim, eu entendi essa questão das funções, só que eu não consegui achar um exemplo que tenha todos, porque na minha opinião, eu acredito que sim, tipo assim, acho que tem como um tributo exercer todas as funções, mas eu não consegui achar esse exemplo em específico, eu consegui achar exemplo de cada um. Uhum. Então, beleza. Aí você acha que dá para ser as 4 funções. Sim, eu acho que sim, porque, por exemplo, o fiscal, né, a principal função dele é arrecadar valor para o Estado, né, para manutenção do Estado. E Uhum. já o parafiscal, né, o extrafiscal, ele tem também interesses políticos, econômicos e sociais. Então, eu acredito que ele entra nessa manutenção do Estado, porque tem coisa lá que é mais social também. E Uhum. o parafiscal é esse que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque ele possui função de arrecadar entidade para o parlamento. Só que também é do Estado. Aí eu fiquei na dúvida, entendeu? Porque ele também, né? Você deu o exemplo lá do SESC e do Senai, eu acredito que seja nesse para fiscal, né? Que é instituições privadas. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, né? Mas eu acho que sim. Acho que um tributo pode ser, sim, juntado em todos os tipos de tributos. Ok, vamos falar disso. Débora, eu fiz o meu aqui. Ah, é, Bom, na minha opinião, eu acho que não tem como um tributo ter mais de uma função. Assim, eu acho que eu posso colocar, por exemplo, né, o imposto de renda, né? Ele pode ser, né, pode ter, como eu falo, ele pode, né, ter função fiscal e extrafiscal, mas também não pode ter parafiscal, né? Porque ele é direto aí com, né? Ele não é paralelo, não tem uma entidade, né, paralela aqui do Estado. uhum. Então, assim, para mim, não, assim, pode existir, mas eu acho muito difícil. Acho que minha resposta é não. Não tem né, uma função que tenha que consiga ser ao mesmo tempo, né, não ter uma função fiscal, extrafiscal e parafiscal. Ok, nós vamos falar. Ô, Débora, Oi, Ítalo. eu também acho que eu não consegui achar um tributo assim que tenha as 4 funções diretas, né? Eu Uhum. consegui achar cada um com a sua função, tipo o ISMS com a função fiscal, né, que vai direto para as despesas públicas,
o IPI, que já tem uma função extrafiscal, tanto para as despesas públicas quanto para as despesas sociais, e o mundo parafiscal é a contribuição sindical, né? Que ela ajuda são despesas paralelas do Estado, né? Que ajuda no Senai, Senac, essas instituições. Mas um próprio que atua nos quatro, eu também não consegui achar, não. Vocês acham que tem condições de ter? Eu acho que tem, mas bastante difícil, porque tinha que ser uma coisa muito ampla, né? Muito grande para atuar nas quatro áreas. Ok. Quem mais? Ô, Débora, Oi, Mário. eu também não consegui achar assim, um específico, não, entendeu? Pelo Ah, fato de cada um atuar num ramo, né, numa área, igual, por exemplo, o fiscal tem o imposto de renda, né? O ICMS, já o extrafiscal já tem outros impostos, né? Então eu acredito que não tenha como achar um que vai envolver os quatro, os três, né? Os quatro, na verdade. uhum. Ok. Gabriela, Christopher. Minha internet caiu aqui, Débora, mas eu pesquisei aqui também. No caso, eu acho também que não vai ter, pode até ter, né? Mas no momento eu não estou encontrando um para os quatro, igual os meninos falaram. Ok. Christopher. Ô, Débora, eu acho que, tipo, pode ser que, tipo, dê para juntar não os quatro, mas, tipo, o extrafiscal com o fiscal e cada um com o social, né? Um exemplo, parafiscal com social, mas os quatro juntos, eu acho que não tem como, não. Ok. Beleza. Nós vamos falar agora, vou mostrar para vocês qual que dá para combinar, qual que não dá, e vou apresentar os exemplozinhos. Mas vamos fazer o intervalo primeiro, porque senão a gente vai começar um assunto e finalizar, né, que está quase aqui caindo já. Ok? Aí o outro é para entrar naquele outro link, né? No quarto tempo. Aí já é do quarto tempo, que está lá no grupo, tá? Aí 3h20 a gente retorna. Ok, Combinado, combinado. turminha? É daqui a pouco, então.